história de hoje foi enviada por uma inscrita aqui do canal. O nome dela é Larissa. Ela mora no centro de Campinas. E sinceramente, depois do que aconteceu com ela, eu nunca mais consegui olhar para um bueiro da mesma forma. Tudo começou em setembro de 2019. Durante uma semana de chuva muito forte na cidade, as ruas alagavam toda a madrugada. E foi nessa época que ela começou a ouvir os sons. Vozes vindas dos esgotos. No começo, ela achou que fosse coisa da cabeça dela. Até porque as vozes pareciam distantes, misturadas com o som da água. Mas então, uma delas falou o nome dela. E foi aí que ela percebeu uma coisa horrível. As vozes não estavam vindo debaixo da rua. Elas estavam subindo. Larissa morava sozinha num apartamento antigo, perto do terminal central de Campinas. O prédio era velho, úmido e fazia barulho a noite inteira. Canos, madeira estalando, elevador antigo. Então, no começo, ela ignorou. Mas toda madrugada, sempre entre 3h10 e 3h20, ela começava a ouvir vozes vindo da rua, baixas, falhando, como se várias pessoas tentassem falar ao mesmo tempo. Ela tentou gravar o som uma vez, mas no celular as vozes não apareciam. Só o som da chuva. E quanto mais ela tentava entender o que diziam, mais perto os sussurros pareciam ficar. Até que numa madrugada, ela ouviu claramente: Larissa. Ela congelou na cama, o apartamento inteiro estava escuro. Só a luz da rua entrando pela janela. Então veio outra voz, mais grave, mais próxima. Desce. Ela correu para a janela e viu uma coisa estranha. Todos os bueiros da rua estavam soltando fumaça. E tinha gente parada olhando para eles, imóvel, sem guarda-chuva, sem se mexer, só olhando. Ela contou 6 pessoas, todas paradas na chuva, todas viradas pros esgotos, como se estivessem ouvindo alguma coisa lá embaixo. Então uma delas levantou a cabeça devagar e olhou diretamente para a janela dela, mesmo do 5º andar. Larissa conseguiu perceber uma coisa. O homem estava sorrindo. Um sorriso largo demais, como se a boca dele estivesse rasgando o rosto. E então, todos os 6 começaram a olhar para a janela ao mesmo tempo. Foi naquela noite que alguém começou a bater na porta do apartamento dela. Devagar. Devagar. Larissa não abriu a porta. Ficou imóvel,
escutando as batidas. 3 batidas, sempre iguais, lentas, pesadas. Então silêncio. Quando finalmente criou coragem para olhar pelo olho mágico, não tinha ninguém no corredor, mas havia água escorrendo por baixo da porta. Água escura, quase preta. Na manhã seguinte, ela encontrou uma coisa estranha no elevador do prédio. Marcas de mãos molhadas, centenas delas, nas paredes, no teto, no espelho, como se várias pessoas encharcadas tivessem tentado sair dali. E no meio das marcas, uma frase escrita com lama: ele está subindo. Naquela noite, a chuva voltou mais forte e junto dela, as vozes, só que dessa vez, elas estavam muito mais claras. Larissa começou a entender pedaços. Abre. Deixa entrar. Estamos com fome. Foi então que o barulho começou dentro do apartamento, vindo do banheiro. Ela caminhou devagar até a porta e percebeu que o ralo do box estava fazendo barulho, como se alguma coisa estivesse respirando lá dentro. Então ouviu uma voz baixa, molhada, vindo do ralo: Larissa, a gente consegue ver você. Ela recuou desesperada, mas naquele instante, o espelho do banheiro começou a embaçar sozinho e uma frase apareceu escrita no vidro, como se dedos invisíveis deslizassem lentamente pela superfície. Não olha pra rua. Mas ela olhou e viu dezenas de pessoas paradas lá embaixo, todas olhando pro prédio dela, imóveis, sorrindo, enquanto algo enorme começava a sair do bueiro no meio da rua. Larissa disse que naquela hora a cidade parecia morta. Nenhum carro, nenhuma buzina, nenhuma pessoa normal na rua. Só aquelas figuras imóveis olhando pro prédio. E no meio delas, o bueiro aberto. Ela descreveu aquilo como a pior coisa que já viu na vida. Porque primeiro veio a mão. Uma mão enorme, pálida, magra demais, com dedos longos e tortos, saindo lentamente da escuridão do esgoto. Depois veio a cabeça e foi aí que ela começou a gritar. A criatura parecia humana, mas errada, muito errada. A pele cinza, os olhos completamente brancos, a boca aberta demais. E o corpo parecia inchado de água, como um cadáver afogado há semanas. Mas o pior era que ela estava sorrindo. As pessoas na rua começaram a sorrir também, todas ao mesmo tempo, como se respondessem à criatura.
Então uma coisa impossível aconteceu. Todas elas começaram a abrir a boca, devagar. E Larissa percebeu que não existia língua dentro delas. Só água escura escorrendo. A criatura levantou a cabeça e olhou diretamente para a janela dela. Então falou, com dezenas de vozes ao mesmo tempo: nós ouvimos você. As luzes do apartamento apagaram. Os canos começaram a tremer. Água preta saiu das torneiras e alguma coisa começou a rastejar pelo teto. Larissa correu para a porta desesperada. Mas antes de sair, ela ouviu o barulho vindo do banheiro novamente. Como se dezenas de pessoas estivessem tentando sair do ralo. Ela fugiu do apartamento naquela madrugada. Nunca mais voltou. E até hoje, segundo ela, quando chove muito em Campinas, ela evita passar perto de bueiros, porque às vezes ela ainda consegue ouvir vozes lá embaixo, chamando pelo nome dela.